Mas Chico Xavier, por exemplo, é um grande mestre? É um avatar? Não é. Não é um avatar ainda. Ele próprio escolheu não ser. Tem essa beleza nesse mundo da mestria. Ele também escolhe não ser. Ele escolhe ainda ser humano, quem sabe voltar mais algumas vezes num planeta como o nosso e colaborar, e não necessariamente ascender a ser um ser divino. Então, o Chico, quando falava ele é um cisco apenas, eu tenho certeza que ele estava falando isso. Chico Xavier, eu conheci muito ao longo da minha vida quando eu comecei a psicografar. Quem vinha me ensinar era ele. Tudo que eu aprendi, psicografava espíritos, psicografava livros, ele era o meu mestre, meu professor. Mas eu não conhecia ele fisicamente e só... Quando a gente fala, estou falando em 1975, 80, essa época não tinha internet, era muito difícil você imaginar conhecer um Chico Xavier. A não ser depois do programa Pinga Fogo, que daí popularizou no Brasil, mas senão era muito de Minas Gerais ou de quem tinha muito dinheiro. E o Chico Xavier vinha me ensinar. E eu não sabia, de novo, sempre falo isso, né? Eu não sabia que ele era um espírito quando ele vinha ensinar. E você tinha consciência que era ele, de fato? Quando eu vi no jornal a primeira vez, eu reconheci ele. Eu falei, esse é o mestre que me ensina a psicografar. Depois, então? Depois, muito. Tô falando de mais de 30 anos depois. Nossa. Eu psicografava quando eu tinha 7 anos de idade. E ele vinha ensinar a técnica. Isso é um mestre. Então, essa é a minha experiência pessoal e espiritual com o Chico. Mas o Marluz conviveu com o Chico. Eu tive a oportunidade de estar 3 vezes com o Chico, jantar com o Chico, né? Um almoço e 2 jantas. Foi a experiência assim... O que é o Chico para mim? O Chico é uma referência daquilo que eu quero ser. Sabe? O Chico é uma referência da doação com amor, do fazer pelo próximo. Eu tenho que voltar muitas encarnações para estar no patamar do Chico. Mas ele mesmo, como a Suzy fala, ele frisava que ele não era divino, que ele tinha a missão dele. Agora, o entorno, aquilo que a gente adquiria no fato de estar da presença dele... é algo indescritível. Eu brinco que o Chico, ele não era um avatar, não era divino, mas ele era um sentimento. Porque não tinha uma pessoa que, diante daquela humildade, diante daquela entrega, não se emocionasse. Ele era amor puro, é manifestação do amor. Mas humano. Você vê que o Chico usava peruca, o Chico gostava de comer queijo derretido, comer coxa de frango com angu, que lá fala angu em Minas, né? Com angu sem sal, tomava um vinhozinho antes de dormir. E foram experiências que eu tive que só me trouxeram respostas. Mas o Chico, ele era com certeza um representante divino aqui da Terra, mas ele não tinha esse caráter divino de se autoafirmar ser... me lembro de uma vez, era modinha, como hoje em dia é moda siriano, arturiano, um bando lá falando de regressão na antessala e falando Chico... eu vim de Lemúria, eu vim disso, aquilo, e você, minha filha, a gente veio do umbral. Eu vim do umbral. Aliás, todo mundo que está aqui, senão a gente não estava aqui. Caramba. Reencarnado. Então, esse era o Chico. Agora, as experiências, a Suzy teve de ter ele como mestre ali, e que invejinha do bem. Você imagina você ter essa experiência ali, e desde nova... olha, eu digo que eu sou irmão gêmeo da Suzy, por exemplo. A primeira vez que eu tive acesso ao Chico foi com 9 anos, indo por necessidade num centro kardecista na Rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico, e vendo um quadro do Chico. Eu achei a coisa mais apavorante do mundo. Tinham pintado o Chico numa psicopictografia assim, mas era um monstro que pintaram o Chico. O Chico com o olho esbugalhado para fora naquele quadro. Aquilo era tão traumático, eu fiquei tão chocado com 9 anos, e eu fui por necessidade. Me foi encaminhado ir para um centro kardecista para tomar passe, e ali eu virei médium de passe. E eu tinha pavor de olhar nesse centro, ficava bem do lado esquerdo, esse quadro do Chico, parecia que estava olhando. E uma das experiências que eu tenho com o Chico, nós jantamos e o Chico com um blazer amarelo, ocre, largo, com as ombreiras, era o maior, 3 vezes o tamanho do Chico. E aí eu olhava para o Chico me olhava com aquele olhinho assim, igual o olho do quadro. E eu, meu Deus, o Chico parece o Didi dos Trapalhões. O Chico tá muito feio nesse... Quem sou eu? O Chico era a beleza de Jesus manifestada ali. Mas o Chico tá horrível. E ele me olhava assim, igual o quadro. Olhava. E eu, meu Deus, ele...
Aí o Chico me encosta do nada e fala assim, meu filho, eu nunca compro uma roupa sem eu dar um pio. E eu assim pra ele, tá, Chico. E de novo na cabeça martelando, mas por que ele tá usando esse blazer maior do que ele? Eu uso o que sobra, meu filho, das doações. E eu, tá, Chico. Caramba. Já querendo desmaterializar e sumir aí. Ela me encosta pela terceira vez e fala assim, eu prefiro o dinheiro de comprar uma roupa, alguma coisa, comprar leite para minhas crianças. Aí eu viro pro Chico assim, Chico, tá bom, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu tava pensando e foram várias experiências, a do menino grande com o coração maior ainda. A palavra síntese da minha vida, que é esse título, que é o único que eu aceito de ser um carteiro. Então isso tudo veio do Chico. Ele realmente, ele é uma alma iluminada, mas divino Cristo, divino Buda, divino Krishna. Esses são avatares. E as psicografias dele? Quais que vocês acham que são as mais impressionantes, assim, que marcaram? O do caso da justiça, né? O do caso da justiça é único. Esse, inclusive, está retratado no filme, mas foi muito falado do juiz ter aceito, o juiz e os jurados. O menino foi morto com um tiro, dado por um amigo, 2 jovens, acho que eles não tinham 18 anos, e foram para a condenação. A família que perdeu o filho eram muito amigos, mas não aceitou o fato e foram para o julgamento. E o Chico recebe uma carta do rapaz falando, se perdoem, foi apenas um acidente, eu estou bem, e o meu amigo, pois nome, pois tudo, nunca seria culpado da minha morte. E os jurados e o juiz e os familiares aceitaram isso como verdade. E se perdoaram e o processo encerrou, ninguém foi para cadeia. Esse caso é único, esse caso é divino. Inclusive, o nome do rapaz, se eu não me engano, é Zé Divino. Esse caso, na carta psicografada, o morto dá detalhes que só a perícia sabia, localização, distância, tal, para provar que era o acidente, para examinar tal lugar, a direção do tiro e tal. E foi o único caso na história da justiça brasileira em que foi aceito como prova cabal, como condição sine qua non, e o rapaz foi absolvido. O outro fantástico são os jornalistas, né? Os jornalistas que mentem serem americanos e franceses, querendo pesquisar alguma coisa, mas eram jornalistas brasileiros tentando pegar o Chico e mostrar que ele era falso. E ele entra no jogo tranquilo e deixa Emanuel comandar. E ele dá os livros, o último livro do Chico ele dá de presente. Quando eles chegam de volta para fazer a matéria no jornal, estão terminando a matéria, e a matéria estava escrita, ele é um engodo no Brasil. Eles abrem e ele pôs o nome verdadeiro de cada jornalista no livro. Era a revista O Cruzeiro, se eu não me engano. E aí eles 2 fingem que são 2 americanos. Um francês e um americano. Enrolado. Chegaram lá em Uberaba, fingiram, e o Chico lá escrevendo, psicografando, atendendo. No final, o Chico, eles apresentam, eu sou o repórter tal, enrolado, e aí o Chico, tá bom, meu filho, entrega um livro para eles, não sei se era Parnaso, Além Túmulo, não sei qual dos livros, e eles vão de volta para cá, para São Paulo ou para o Rio, falando, enganamos, desmascaramos, como que se ele sabe tudo? Ele não sabia que a gente estava enganando ele. Aí eles estão lá no jornal editando, quando abrem o livro, ele olha, você viu o que está escrito no livro? Não. O que está escrito? Olha os nomes verdadeiros. Aos queridos jornalistas fulano e ciclano, não sei se é Ed Keffer, o nome que eles afirmaram em inglês, mas colocou o nome verdadeiro deles, o jornal onde eles trabalhavam, e um abraço carinhoso, Chico Xavier.